Bem, a nossa primeira conversa de hoje é sobre próstata. Nós estamos em pleno Novembro Azul com o doutor Aloísio da Fonseca. Doutor Aloísio, é um prazer tê-lo aqui novamente. Já é até tradicional essa nossa conversa no Novembro Azul. Verdade, Mauro, verdade. Essa campanha trouxe alguma melhora realmente? Há uma demanda maior, há uma preocupação maior? Com certeza. Nós sabemos que as mulheres, culturalmente, elas procuram um médico precocemente para fazer check-up. As mães levam? As mães, ou até a cultura mesmo, né? Que elas absorvem. O homem, a cultura só vai no médico quando está sentindo mal, quando está doente, né? Então, essa campanha Novembro Azul, ela visa chamar a atenção do sexo masculino para a principal doença, para o principal câncer. Mas o senhor sente isso em nível de clínica? Sim. Há uma demanda maior, A realmente? gente sente que já está havendo uma mudança de paradigma, os pacientes do sexo masculino... O nível de informação melhorou? Exatamente, eles já escutam falar na campanha pela mídia e eles já vão procurar um médico. Não, Novembro Azul, inclusive, em novembro aumenta o nosso movimento de consultório, aumenta muito o movimento de consultório, porque passam a procurar mais os consultórios dos médicos. E a incidência do câncer de próstata tem aumentado proporcionalmente ao aumento da população, naturalmente? Na verdade, a gente tem encontrado mais câncer de próstata. Nós estamos vivendo mais. Sim, porque... A população está vivendo mais. Tá. Os métodos de diagnóstico melhoraram muito. Então, nós temos hoje o câncer de próstata como o principal tumor maligno que acomete o sexo masculino. Ele só perde para o câncer de pele, não melanoma. Tá? E é importante que se diga que a principal causa de morte por câncer no sexo masculino é o câncer de próstata. Então, veja bem, a chance de um homem ter câncer de próstata numa vida, entre 9 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, você imagina, numa roda de 9 amigos, um terá câncer de próstata. Esse risco é quase igual ao risco que uma mulher tem de ter câncer de mama. Tá? Então, é uma doença muito importante, é o principal tumor do sexo masculino e o Novembro Azul vem chamar a atenção da população masculina para que procure os seus médicos, os seus urologistas, os seus especialistas, para que se faça o rastreamento. O principal motivo disso é simples, o câncer de próstata não dá sintoma. Inicialmente ele não dá sintoma. Como é que você vai fazer o diagnóstico de uma doença que não dá sintoma? Você tem que fazer o rastreamento, tem que procurar essa doença na população. Quanto mais cedo, melhor, como qualquer câncer. Isso, na população de risco. Bem, qual é a população de risco? Com a evolução da tecnologia, principalmente na medicina, câncer de próstata ainda é uma sentença de morte? Não. Hoje nós temos convicção que se nós fizermos um diagnóstico precoce, o tumor ainda localizado dentro da próstata, nós temos 90% de chance de cura desses pacientes. Você imagina que é isso? 90%? E 90% de chance de cura. Os métodos melhoraram muito, são menos invasivos hoje e mais eficientes, né? Que se diga-se de passagem. Acontece assim, se você deixar o tumor avançar, fizer um diagnóstico de um câncer que já está saindo um pouquinho da próstata, veja bem, esse paciente já perde 9 anos de sobrevida. Já perde 9 anos. Imagina o que é você limitar 9 anos na sobrevida de convívio de família, família convivendo com você. Então é uma coisa muito delicada. E os sintomas são muito leves, né? Se confundem com outros problemas também. No início, não dá sintoma, como eu te falei, precisa rastrear. Como é que a gente faz o rastreamento? O médico avalia os fatores de risco do paciente, a chance dele de ter câncer, faz um exame no sangue que chama PSA e faz o exame do toque retal. Juntando tudo isso, nós vamos ter uma análise de risco. Tem um fator hereditário que continua muito forte? Forte, fator hereditário. Se você tem um familiar de primeiro grau que teve câncer de próstata, você tem 3 vezes mais chance. Se você tem 2 parentes, tem 6 vezes mais chance. Então, o toque só é necessário se o PSA der aumentado? Não. Na verdade, os 2 exames se complementam. Nem sempre o toque dá alterado e nem sempre o PSA dá alterado. Se você juntar os 2, você alcança mais de 90% a sensibilidade, a acurácia para fazer o diagnóstico da doença. Eu vou pedir que a produção coloque no ar uma explicação que o senhor trouxe em nível de vídeo que ajuda bastante para que o telespectador possa entender melhor, né? Então, o que é a próstata, né? Isso é importante que as pessoas saibam o que é a próstata. Veja bem, é uma glândula bem pequena, parece do tamanho de uma noz, localizada abaixo da bexiga e ela é atravessada pela uretra. As funções da próstata, basicamente, ela produz esperma, um dos componentes do esperma que serve para nutrir nutrição do espermatozoide, né? Do fluido seminal, tá? Então, é um órgão bem pequenininho que fica lá no oco pélvico, bem na profundidade da pelve. Quer dizer, antigamente não se dava tanta importância
para a próstata. Hoje, a gente sabe que é um órgão, por ser pequeno, mas com um potencial de mortalidade, de letalidade, eu diria, né? Ou seja, o tumor que mais mata o sexo masculino. Aí já está inflamado, né? Existem várias doenças, não é só o câncer. Você tem a prostatite, que é a inflamação da próstata, que pode ser causada por bactérias, né? Ou não, às vezes são inflamações sem bactérias. São também doenças que fazem um diagnóstico diferencial. Até mecânica, né? Um esforço maior pode causar a prostatite. Exatamente. Nós temos vários tipos de prostatite, né? E o que mais, a doença mais prevalente da próstata benigna é essa daí, que é a hiperplasia benigna, que aumenta a próstata, você nota aí nessa foto, que comprime a uretra e o indivíduo passa a ter dificuldade para urinar. Então é o jato fraco, fino, hesitação para começar a urinar, esforço, aumenta a frequência, vai várias vezes. Urinar? Raramente tem disúria se não tiver infecção, né? Se tiver infecção associada, ele pode ter disúria, que é essa ardor na urina, né? Então vejam, essa doença aqui é a prevalência 50% aos 50 anos de idade. Todo homem aos 50 anos, metade vai ter aumento da próstata. E esses sintomas começam a aparecer. Então veja bem, essa doença dá sintoma, mas o câncer de próstata, que isso daí não dá sintoma na fase inicial. E com a idade, hoje, mais longevos, cada vez mais, exatamente, terão um aumento de próstata naturalmente. Terão um aumento de próstata. Hoje nós temos medicações que controlam esses sintomas, temos as indicações de cirurgia para esse aumento benigno, né? Mas é uma doença diferente do câncer de próstata. Isso não vira câncer de próstata, são doenças diferentes. Tá? É o que se chama de benigno, mas que requer uma cirurgia. Quando ela obstrui a nível de incomodar muito a vida do paciente, ela precisa de cirurgia. Certo. Tá? Então vejam lá, esses são os dados epidemiológicos que eu considero importantes. Ó. Segundo, câncer mais frequente entre os homens. Tá? É o que mais mata o homem por câncer, né? Então, entre 9 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, eu acho isso dados muito importantes. O INCA, ele prevê que nesse ano de 2019 nós tenhamos 68 mil novos casos de câncer de próstata diagnosticados. Então, é muito significativo isso e precisa realmente chamar a atenção da população masculina e principalmente aquela população de risco. Não é um câncer... Não quero um menino de 18 anos preocupado com isso. Eu quero o homem de 50 anos de idade preocupado com câncer de próstata. Que é a partir desse momento que aumenta... E procurar a informação dos seus pais, seus irmãos, a origem hereditária. Exatamente, é necessário, né? Exatamente, tá? Acho que passando tem alguma coisa sobre... Sim. Pode passar isso aí que a gente já falou sobre os casos desse ano. Já falamos isso aí. Aí, os fatores de risco. Isso eu acho muito importante. Ó. Idade, como eu acabei de falar, acima de 50 anos. História familiar. Um parente, 2 vezes maior a chance. 2 parentes, 6 vezes maior a chance. Paciente de raça negra. Paciente com obesidade mórbida e que tem hábitos alimentares com gordura, rica em gordura, gordura animal, carne vermelha, são pacientes com um fator de risco para câncer de próstata. Então, o médico avaliando isso, juntamente com os exames complementares, ele vai avaliar a necessidade de fazer um rastreamento mais adequado, mais invasivo. Então, o diagnóstico, basicamente, ele se baseia nesse tripé aí, que é a avaliação dos fatores de risco pelo médico, o toque retal e o antígeno prostático específico, que é uma enzima no sangue. Culturalmente, ainda existe muita resistência ao toque retal, doutor Luiz? Ainda tem resistência. Os homens ainda têm pânico. Vocês veem que é um exame muito simples, muito rápido, quase praticamente indolor, não existe nenhum tipo de dor e que, pelo reto, você vai alcançar com a ponta do dedo qualquer nódulo, qualquer induração que possa aparecer suspeita. Então, o que leva... complementar o PSA. Exatamente, eles se complementam. E o que leva à biópsia? Só tem uma maneira de fazer o diagnóstico do câncer, biopsiando a próstata, tá? Então, o que leva a indicar a biópsia? Ou é o toque alterado ou o PSA alterado, ou ambos alterados, você vai indicar a biópsia, e a biópsia também, hoje em dia, ela é feita por via transretal, na maioria das vezes. Vejam aí, ó, o PSA, que é essa enzima, e é um marcador de alteração da próstata muito importante, ele tem muito pouca quantidade no sangue, quando ele aumenta, a chance de risco de câncer de próstata, de diagnosticar câncer de próstata, aumenta também muito. Olha, veja aqui um PSA entre 4 e 10, 35% o risco de câncer de próstata, e PSA maior que 20 nanogramas, 50% o risco, tá, de câncer de próstata. É muito importante. E o que a gente tem que chamar... Esse é um trabalho que eu achei interessante, tá? Foram 5 mil homens na Suécia em que eles escolheram o PSA entre 44 e 50 anos de idade e acompanharam esses homens ao longo de muitos anos. Veja, os resultados são interessantes. Se você tem, nessa idade de 44 e 50 anos, um PSA baixo, até 0,7, o risco de câncer de próstata é muito pequeno. Se nessa idade, nessa faixa etária, você já tem um PSA de 1,5,
aumenta para 20% o risco, e se for de 2,5% para 30%. O que significa isso? Que nesses casos de PSA muito pequeno, a gente pode até fazer um exame a cada ano e meio, 2 anos, mas já esses pacientes com PSA maior, a gente tem que ligar um alerta, ou seja, tem que fazer anualmente esses exames sem falhar, tá? Para que a gente possa diagnosticar precocemente, surpreender uma doença no início. Isso é uma coisa interessante. A biópsia hoje, para biopsiar a próstata, para tirar a amostra do tecido, ela é feita por via transretal. Você passa pelo meio contaminado, que é o reto, né, onde tem bactérias. Existe o risco de levar bactérias para a circulação sanguínea e nós temos notado com essa nossa era de resistência bacteriana aos antibióticos, nós estamos vendo isso, nós estamos testemunhando isso, nós estamos tendo complicações infecciosas muito importantes. Então, estão revivendo nos países mais desenvolvidos da Europa, as escolas da Europa, os países da Europa, a biópsia por via transperineal, tá? Quem pode passar? Acho que tem aí ilustrado isso daí. Pode passar mais um, por favor. Olha só. Então, está revivendo. Isso já se fez no passado, está se revivendo isso, a biópsia por via transperineal. Por quê? Porque o risco da biópsia transretal tem aumentado, inclusive com casos de morte já relatados e sepses graves que precisa de tratamento em UTI e tudo mais. Então, a biópsia transperineal, tenho a impressão que vai ser um padrão daqui para frente nos próximos anos. Isso aí é uma coisa fantástica. Veja bem, olha onde nós chegamos. Na célula da próstata, que é essa célula que vocês estão vendo aí, tem uma proteína chamada PSMA. Ele é um PSA de membrana. Ele só existe na célula de câncer de próstata, tá? Então, foi desenvolvido um anticorpo contra essa proteína, que se liga especificamente a essa proteína. E eles ligaram nesse anticorpo uma substância radioativa, está lá, o Gallium-68. O que acontece? Ele leva essa substância radioativa lá na célula de câncer, onde tiver câncer, acende no exame. Olha só como acende um local onde tem o câncer. Então, isso é uma coisa espetacular. Isso já está sendo usado, Mauro, para tratar o tumor. Incrível. Eles estão associando a esse anticorpo anti-PSMA umas substâncias que, por exemplo, radioativas e muito fortes, que é o lutécio, que está sendo usado, já tem descrição na literatura, que leva lá dentro da célula e explode a célula de câncer. Você imagina você conseguir tratar esse tipo de nanotecnologia, levar uma substância radioativa para dentro. Sem precisar retirar. Sem precisar cirurgia, sem precisar grandes tratamentos intervencionistas e agressivos, né? E o que a gente hoje fica muito preocupado é isso. Fazer tratamento redundante, fazer tratamento muito agressivo, que seja super tratamento e que vá dar efeitos colaterais na vida desse paciente, seja impotência, seja incontinência, né? Que existe essa preocupação. Existe essa preocupação hoje. Impotência está diretamente relacionada à cirurgia da próstata. Radioterapia também pode levar à impotência. Leva à impotência. Leva à impotência. Qualquer coisa que mexa na inervação. Hoje aí a cirurgia robótica já visa diminuir essa questão, né? Ela tem alguma redução da impotência, tá? Então, só para vocês entenderem, olha só, os tipos de câncer que a gente consegue diagnosticar com todos esses métodos que a gente mostrou, localizado, o tumor está dentro da próstata, ou aquele tumor localmente avançado, que já está saindo da próstata, ou aquele tumor que tem metástase à distância. Esse exame que a gente mostrou anteriormente, ele é capaz de diagnosticar tumores à distância muito precoce. Então, aí tudo depende do tempo, né? Do tempo, exatamente. Ele começa localizado na próstata. Os exames que nós tínhamos até 4 anos atrás, eles só mostravam doença muito avançada, ressonância, tomografia, cintilografia óssea. Agora, com PSMA, com PET de PSMA, que nós mostramos, ele consegue muito precocemente você identificar um tumor lá na frente. E acometido do câncer de próstata, que precisa fazer o tratamento, tem a cirurgia laparoscópica e tem a cirurgia robótica. A verdade é que hoje tem um boom da cirurgia robótica, é um apelo do marketing muito grande, né? Agora, é um tratamento muito caro, é um custo muito alto e muitos hospitais aí, a grande parte das cirurgias nos Estados Unidos estão sendo feitas por robô. Eu não sei se isso vai ser igual aqui no Brasil, porque tem muitos hospitais que estão tendo prejuízo, né? Com o robô, não tem lucro, porque é muito caro realmente. E o que se... Aí estão as 3 opções. Aqui são as 3 opções. Você pode ter a cirurgia, você pode ter a radioterapia. A primeira é o que se considera aberta, né? Aberta, ou laparoscópica, ou a robô assistida. São as 3 formas de fazer a cirurgia. Hoje, o que se encontra, assim, aberta, a laparoscópica é uma curva de aprendizado muito grande. Tá? Então, foi muito abandonada. Poucas pessoas fazem. A robô, a curva de aprendizado é menor do que a aberta. Para você ter uma ideia, para você ser um bom cirurgião de aberto, você tem que fazer 1000. Para você ser um bom cirurgião de robô, você tem que fazer 100.
Olha a diferença. Então, as pessoas jovens, os mais novos, estão indo para o robô quando tem o robô à disposição, porque é mais fácil operar com o robô, essa que é a verdade, do que a Berta. Se você for comparar a Berta e robô, a chance de ficar impotente, incontinente, é muito parecida. Mas tem um pós-cirúrgico que com o robô é o robô, menor internação, menor sangramento, com certeza, um pouquinho menor taxa de impotência, mas ainda não chega a ter significância estatística para justificar o preço. Então, eu acho que assim, as grandes sociedades elas já incorporaram o robô nos guidelines dela, nos consensos e nas recomendações. Mas o que se está vendo é assim, nos grandes centros vai ter robô, precisa treinar cirurgião para fazer robô. Nos centros menores, hospitais públicos, precisa tratar a população de câncer de próstata. Nós precisamos treinar o residente para fazer cirurgia aberta, que é tão boa quanto a do robô, isso que precisa entender, tá? E pode curar também da mesma forma o câncer de próstata. De que forma o homem pode se prevenir? Não temos prevenção descrita e estabelecida para câncer de próstata. Por isso é que nós procuramos rastrear aquela população de risco para fazer um diagnóstico mais precoce possível. Se tem o fator de risco hereditário, qual é a idade que o senhor recomenda para a preocupação? Eu acho que eu tenho isso muda muito. Muda muito. Então, a partir dos 50 anos de idade... O negócio é 50 anos. 50 anos. Se raça negra, parente que teve câncer de próstata, obeso, começar com os 45 anos. Essa é a recomendação da grande maioria das sociedades. Quando vai fazer o primeiro PSA, o primeiro toque. Primeiro toque, isso. 45 ou 50 anos, 45 se for fator de risco, do grupo de fatores de risco, né? E 50 anos o indivíduo normal. De modo geral, deve procurar urgentemente para que... Se proceda os exames e, com isso, a gente aumente a chance de fazer o diagnóstico de tumor precoce. Que bom que essa campanha tem esclarecido muito mais, né, doutor? É bom. Nós temos visto, como eu te falei, tenho notado essa mudança de paradigma, o paciente do sexo masculino procurando o médico, indo atrás, já não tão assustado com o toque retal, com o exame do toque, entendeu? Até então, eu me lembro que o senhor falou que o acompanhado dos filhos, da mulher... Exatamente. Às vezes a mulher leva ele pela gravata, mas ela leva pela orelha, né? Mas ela leva, né? Na verdade, isso chama a atenção não só do homem, da esposa, dos filhos. Pai, tem que ir lá. A esposa chama a atenção dele, tem que ir lá no médico. E isso é um boom, né? A mídia tem ajudado muito nisso daí. Então, 50 anos... Tem que procurar o urologista. Tem que procurar o urologista. Tem que procurar o urologista. Doutor Luiz, muito obrigado por mais essa consulta pública. Hoje foi uma aula bem extensa, né? Eu com te agradeço. Todos os detalhes. Isso para nós é muito importante, o telespectador gosta. Que bom. Né? E que a gente possa cada vez mais esclarecer. Obrigado, Mauro. Eu agradeço o convite, viu? Tá, obrigado. Logo depois do intervalo, vamos falar com o presidente do Banco do Estado do Pará, Brasilino Assunção. Eu volto já.